Oi pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou a Natália, idealizadora da Literarum, e hoje no meu cantinho novo eu venho contar para vocês mais uma experiência que eu estou tendo atualmente, que é ensinar o português do Brasil para um estrangeiro. Então, se você quiser saber como isso está acontecendo, eu te convido agora a continuar assistindo esse vídeo. Galera, a primeira coisa que as pessoas me perguntam, né, quando elas ficam sabendo que eu estou lecionando essas aulas é como aconteceu, como você conheceu o seu aluno e tudo mais. Então, o meu aluno ele é irlandês, tá? E eu conheci ele por meio de uma amiga minha, que eu conheci no Brasil, mas atualmente ela mora na Irlanda, e ela trabalha, né, com a namorada do meu aluno. E aí ela soube que ele queria aprender um pouco mais sobre a cultura brasileira, até porque a namorada é brasileira, né? Então ele queria saber um pouco mais sobre o Brasil e aprender a língua portuguesa. Então a minha amiga me indicou e aí a gente começou a conversar. Eu fiz uma reunião com eles, né, para saber o objetivo, porque é muito importante estabelecer um objetivo daquela pessoa para que ela possa aprender a língua, né, galera? Porque aí a gente pode trabalhar em cima disso e o trabalho pode render mais. Então a primeira coisa foi isso, foi indicação. Então eu aproveito para agradecer aqui a minha amiga Thaisa pela indicação e dizer que ela realmente foi uma ponte maravilhosa para essa oportunidade que eu estou tendo e que eu estou adorando. Pois então, depois que a gente estabeleceu os objetivos, que a gente conversou, foi a hora de preparar as aulas e material didático. E eu me senti bastante desafiada, porque é a minha primeira experiência, né, nesse cenário, nesse tema. E aí eu fui procurar os meus professores, mestres, que me ajudam sempre quando eu preciso. Fui procurar algum material didático que podia me dar base, né, para começar o trabalho. E assim foi feito. Eu atualmente utilizo um livro didático de português brasileiro para estrangeiro, só que eu não utilizo, por exemplo, as mesmas atividades do livro. Eu uso realmente só como base para me dar um rumo ali na hora de preparar a aula, diante aquele foco, aquele objetivo do meu estudante, tá? Eu geralmente uso também muitas ferramentas online, até porque as nossas aulas são online. Ele tá lá na Irlanda e eu tô aqui no Brasil, em Uberaba, Minas Gerais, e aí a gente faz essa troca via internet. Então, geralmente eu uso PowerPoint, eu compartilho minha tela, faço jogos no PowerPoint, galera, que é muito bacana. Também utilizo plataformas na internet mesmo para poder personalizar o meu material didático. Até já deixei um vídeo aqui sobre isso para vocês, com dicas. E assim a gente consegue fluir muito em questões culturais, também gramaticais, né, que não pode deixar de falar sobre isso. E uma das atividades que ele mais gosta é música, algo que coloque ele para refletir. A gente trabalha músicas com algumas letras mais de críticas sociais, enfim, músicas que realmente são importantes para refletir, para entender um pouco mais sobre a cultura do país, sobre o nosso contexto, nosso cenário atual. Então, tudo que faça com que ele adentre a cultura brasileira, ele adora. E é muito legal ver esse engajamento e esse interesse do estudante na nossa cultura. Outro questionamento frequente quando eu vou conversar com as pessoas é sobre as dificuldades dele aprender o português e também as minhas dificuldades enquanto professora de português para estrangeiros. Não vou usar o termo dificuldades, mas sim desafios. O meu maior desafio bem no início foi a questão do inglês, porque para quem não sabe, o inglês da Irlanda, ele é bastante forte, o sotaque é bastante forte e rápido. Então, eu não sou uma pessoa super fluente em inglês, né? Eu sei falar, eu fiz curso, mas eu não sou aquela pessoa super fluente. E aí no início foi bastante difícil a questão de entender, de compreender tudo que ele estava falando e também dele compreender o meu inglês, que até então a gente ainda não tinha convívio, então isso tudo ajuda também e com os dias vai melhorando, né? Afinal de contas, a comunicação não é só através da linguagem, né? E esse foi o meu maior desafio, e para ele, em questões de aprender o português, eu acredito que sejam desafios aquelas coisas que se diferem mais da língua materna dele. Por exemplo, a pronúncia de algumas palavras, o modo de escrever de outras,
mas eu acredito que ainda assim a pronúncia ainda ganha, principalmente de determinados sons que às vezes não tem lá no inglês, e aqui no Brasil a gente usa muito, né, como o som do ra, né, então esses são alguns dos maiores desafios, assim, que eu consigo ver pra ele, mas que ele sai super bem. Como eu já disse, ele é muito engajado e pronto pra aprender sempre. Então isso conta muito, eu diria que a metade do processo é querer realmente aprender. Para finalizar, eu trago aqui algumas reflexões que eu estou tendo e que estão sendo fundamentais para mim, para o meu desenvolvimento também enquanto profissional, né? Que é justamente, diante dos meus desafios, eu sempre fui muito humilde e muito honesta com ele. No início da aula, né, das nossas aulas, eu falei: olha, se você não entendeu o que eu estou falando, então se eu não compreender alguma pergunta, por favor, escreva no chat pra gente poder se entender, se comunicar bem, sabe? E assim, eu sempre deixei isso bem claro pra ele, que ele poderia falar a qualquer momento que alguma coisa, né, precisava melhorar. Tanto que no final do mês eu envio um formulário de feedback para que ele dê opinião, para que ele fale o que ele está achando da aula, e dessa forma eu consigo também aprimorar as minhas metodologias, o meu modo de ensinar, né, o que é muito bacana. E, gente, quando você começa a ensinar a sua língua, você começa também a refletir mais sobre ela. Você começa a ver o quanto ela é diversificada, o quanto ela é uma língua muito legal, principalmente quando você fala sobre as variedades, né, que existem dentro dela, e algumas expressões que são engraçadas, alguns ditados populares. Então eu acho que isso, gente, faz toda a diferença, e aí você começa a valorizar mais a sua língua e a sua cultura. Então hoje é isso que eu queria deixar aqui pra vocês, e mesmo que vocês não sejam professores e professoras de português para estrangeiro, que tal começar a refletir mais sobre a língua portuguesa? Finalizamos mais um vídeo, gostaria de agradecer a oportunidade de falar sobre isso, gostaria de agradecer nesse vídeo a oportunidade que a Thaisa me deu, que foi a minha amiga que me indicou, e a oportunidade que o meu estudante, a namorada dele, me deram também de poder praticar e ser a professora de língua portuguesa que eles estavam procurando. Então, um beijo enorme, Kevin, Maria, agradeço demais a oportunidade de vocês. Vocês são realmente pessoas incríveis que eu adorei conhecer e espero acompanhá-los aí nesse caminho rumo ao conhecimento do português brasileiro. Então é isso que eu tenho hoje, espero vocês no próximo vídeo, obrigada por assistirem até aqui e até a próxima. Beijos!